a discussão. Mas isso não vai ocorrer, porque grande volume destes processos judiciais, dessas execuções fiscais, são indevidas, ou porque o tributo já está pago, ou porque ele é objeto de compensação administrativa, ou porque ele está depositado judicialmente, e simplesmente a Fazenda, a Secretaria da Receita e as procuradorias não se conversam, não se comunicam e impõem, então, este tipo de constrição, de constrangimento realmente ao contribuinte. Esse projeto de lei, além de inconstitucional, ele não vai aliviar em nada o judiciário. Simplesmente vai tentar fazer com que o Executivo, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria da Fazenda Nacional consigam penhorar, ter acessos às contas das empresas e até às contas pessoais de seus sócios mais rapidamente. Nós vamos trabalhar para evitar que esse tipo de mecanismo seja utilizado na defesa do contribuinte, para que realmente se aplique o direito, a justiça e o direito de defesa. Confira agora mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Polo Del Nero, que é o famoso advogado criminalista e é o presidente da Federação Paulista de Futebol. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, presidente Cury. É uma honra estar no seu programa, com todos os seus telespectadores, e eu estou à sua inteira disposição para responder as suas perguntas. Muito obrigado. Presidente, o senhor, logo que assumiu, criou um fórum, um tribunal de pequenas causas dentro dos estádios. É isso mesmo? Digamos que eu pedi ao Tribunal de Justiça, pedi ao Ministério Público, pedi à Secretaria de Segurança Pública que criasse realmente um juizado especial criminal dentro dos estádios. Eu entendo que é muito importante que o torcedor que pratica alguma ação delituosa, ele seja punido imediatamente. E o Tribunal de Pequenas Causas é aquele mais próximo para resolver esses problemas. E o Tribunal entendeu das nossas solicitações e realmente colocou isso em prática, e isso está funcionando muito bem. E, inclusive, também é um exemplo para o Brasil, porque outras cidades, outras capitais também têm os juizados especiais de pequenas causas. Ou seja, o futebol tem que ser um esporte, tem que ter lazer, tem que ter diversão, tem que ter sua atividade econômica e em paz, é isso? Em paz, porque o torcedor, ele tem que entender que futebol é entretenimento, é festa, é alegria. Agora, nós sabemos que das torcidas organizadas, cada torcida organizada tem 10, 20, 30 mil associados. E entre esses associados, isso já está bem identificado, não passa de 200, não passa de 200 ou 300 pessoas, 200 torcedores que não se comportam bem dentro do estádio. Eu me lembro até um dia que o Corinthians fez um jogo muito importante, foi desclassificado, e tinham lá 20 mil pessoas dentro do estádio, provavelmente 20 mil torcedores das grandes torcidas que o Corinthians tem. E apenas 200, 250 vândalos se insurgiram contra o resultado. Então, e o resto do estádio, tranquilo, a partida terminou, perdeu, vamos embora para casa para assistir outro jogo. Então, cada torcida organizada, isso a gente já conseguiu identificar junto com os órgãos de segurança pública, seja do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo e do Santos, tem lá seus 200, 300 pessoas que devem ser eliminadas do futebol. E nós vamos eliminar, porque hoje nós temos uma legislação mais próxima que dá ao poder público todas as condições de afastar essas pessoas dos estádios de futebol. Esse vandalismo é um fenômeno mundial, não é um privilégio de São Paulo. Ou eu estou enganado? Não, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. O vandalismo também lá eles têm o seu grupo, 100, 200, 300 torcedores, que são os vândalos, né? Então você vê em algumas arenas, por exemplo, a Arena de Amsterdã, tem lá uma grade protetora
E eu perguntei, só para perguntar, porque eu já sabia mais ou menos o que era, mas por que essa grade protetora? É porque aqui ficam os maus torcedores. Presidente, seria um exagero chamá-lo de doutor Copa do Mundo, já que em São Paulo o senhor é o grande coordenador da Copa do Mundo aqui no Brasil? Sem dúvida alguma. Esse título nós temos que dar para quem merece. É seu. Não. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, se você me permitir, meu caro presidente. Claro. O título é do presidente Ricardo Teixeira, Tá. que sozinho, exclusivamente ele, conseguiu, na FIFA, trazer a Copa do Mundo para o Brasil. O homem da Copa do Mundo é o Ricardo Teixeira. Nós devemos tudo a ele e nós temos que fazer as homenagens a ele. As homenagens a ele. Presidente, o senhor é o único membro da Confederação Sul-Americana de Futebol. Isso é correto? A Confederação Sul-Americana de Futebol tem um comitê executivo que são os 10 países que fazem parte dessa confederação. E eu fui indicado pelo presidente da Confederação Brasileira para ser um membro do comitê executivo representando o Brasil. Há outras comissões, mas não é o comitê executivo, né? Existem outras comissões que têm brasileiros, tem de todas as nacionalidades. Presidente, nós temos ouvido falar muito Copa do Mundo, a tendência, o que isso vai trazer para o Brasil. Qual a sua avaliação da importância da Copa do Mundo para São Paulo e para o Brasil? É muito importante. O legado que vai ser deixado após a Copa do Mundo vai ser muito grande. Então, vamos dar um exemplo bem simples, os aeroportos, né? O presidente Ricardo Teixeira costuma dizer, qual é o problema da Copa do Mundo no Brasil? O problema número 1 é aeroporto, problema número 2 é aeroporto, problema número 3 é aeroporto. Então, o grande problema são os aeroportos. O governo, a gente tem conhecimento, já colocou à disposição para fazerem obras nos aeroportos, bilhões de reais, e serão feitos. Então, o senhor percebe de quanto é importante uma Copa do Mundo num país. Esse legado vai ficar para aquele que viaja constantemente, e hoje tem os aeroportos superlotados, e amanhã terão esses aeroportos com mais conforto. Ou seja, uma Copa do Mundo faz com que haja uma mudança na infraestrutura do país que fica como um legado após a grande festa que é a Copa do Mundo, Sim. É isso? Todos os países que nós tivemos Copa do Mundo, houve um trabalho de infraestrutura por parte do governo em torno dos estádios. Em alguns países até ajudaram a fazer os próprios estádios. Então, isso é um legado que vai ser deixado para o brasileiro muito importante, seja em todos os sentidos. Nós vamos ter muita coisa boa deixada após a Copa do Mundo. Ou seja, é um investimento que vale a pena. Sem dúvida alguma. O Brasil teve que lutar muito para ter a Copa do Mundo aqui. O presidente Ricardo Teixeira lutou muito para obter essa concessão. E outros países do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, para citar 2 grandes países, queriam também a Copa do Mundo. Não é? Claro. Então, por que eles querem? Porque sabe o que vai trazer de gente para o país, de pessoas que vão conhecer o nosso país, o que a televisão vai levar para o mundo, o que é o Brasil. A imagem do país. A imagem do Brasil, que é uma imagem muito positiva hoje. O Brasil, cada dia que passa, está mais forte economicamente, né? Que bom. É uma alegria para todos nós. Então, isso é muito importante, a Copa do Mundo no Brasil. O senhor viaja muito, o senhor foi em várias Copas, inclusive nessa última Copa do Mundo. Como que o senhor, que está no epicentro, né, no meio de toda essa negociação, visualiza o horizonte da Copa do Mundo no Brasil? Será realmente a grande festa que nós estamos esperando? O senhor está otimista? O senhor tem alguns receios? Qual é a sua visão analítica do problema? Eu não vou falar de outras Copas do Mundo, da Alemanha, dos Estados Unidos, que aconteceram e foram um sucesso. Mas vamos falar um pouquinho da Copa do Mundo da África do Sul. Eu mesmo cheguei lá e achei que
antes de chegar, né? Eu estava voando para chegar na África, e o que vou esperar